Então, meus irmãos, como é que a igreja alimenta a vida moral do cristão? É em igreja, em comunhão com todos os batizados, que o cristão realiza a sua vocação. Da igreja recebe a palavra de Deus, que contém os ensinamentos da lei de Cristo, da nova lei. É da igreja que recebemos a graça dos sacramentos que sustentam no caminho. Da igreja recebemos o exemplo da santidade, reconhecendo-lhe a figura e a fonte na Santíssima Virgem Maria, distinguindo-a no testemunho autêntico dos que a vivem, descobre-a na tradição espiritual e na longa história da vida dos santos. E a vida moral é um culto espiritual. Na liturgia e na celebração dos sacramentos, a oração e doutrina conjugam-se com a graça de Cristo para esclarecer e alimentar o agir cristão. Como todo o conjunto da vida cristã, a vida moral tem a sua fonte e o seu ponto alto no sacrifício eucarístico. A igreja é a comunidade onde o cristão acolhe a palavra de Deus, que contém os ensinamentos da lei de Cristo. É na igreja que recebemos a graça dos sacramentos, unindo-se à oferta eucarística de Cristo, de modo que a sua vida moral seja um culto espiritual, e aprendemos com o exemplo e santidade da Virgem Maria e dos santos. E por que é que o magistério da igreja intervém no campo moral? Porque é missão do magistério da igreja pregar a fé que deve ser acreditada e aplicada na vida prática. E essa missão estende-se também aos preceitos específicos da lei natural, como já vimos, porque a sua observância é necessária para a nossa salvação. A lei de Deus, meus irmãos, é confiada à igreja, é ensinada aos fiéis como caminho de vida e de verdade. E os fiéis têm, portanto, o direito de serem instruídos sobre os preceitos divinos salvíficos, que purificam o juízo e, com a graça, curam a razão humana ferida. E têm o dever de observar as constituições e decretos emanados pela autoridade legítima da Igreja. Mesmo que sejam disciplinares, tais determinações requerem docilidade na caridade. Irmãos, uma coisa que muitos católicos não sabem, por isso não cumprem, é que também existem os 5 mandamentos da Igreja, além dos 10 mandamentos conhecidos. Eles não foram revogados pela Igreja com o novo catecismo, da qual nós estamos estudando. E eles não foram revogados pela Igreja com o novo catecismo, da qual nós estamos estudando. É preciso entender que mandamento é algo obrigatório para todos os católicos, diferente de recomendações, conselhos, entre outros. Mas então, qual é a finalidade dos preceitos da Igreja? Os 5 preceitos, os 5 mandamentos, têm como fim garantir aos fiéis o mínimo indispensável do espírito de oração, de uma vida sacramental, de um empenho moral e de um crescimento do amor de Deus e do próximo. Cristo deu poderes à sua Igreja a fim de estabelecer normas para a salvação da humanidade. Ele disse aos apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Conforme o Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículo 16. E ainda prossegue no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18. Em verdade,
tudo que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo que desligardes sobre a terra também será desligado no céu. Então, a Igreja legisla com o poder de Cristo, e quem não a obedece, não obedece a Cristo e, consequentemente, a Deus Pai. E esse nos ensina que os mandamentos da Igreja situam-se nesta linha de uma vida moral ligada à vida litúrgica e que dela se alimenta. O Catecismo da Igreja, lá no parágrafo 2041, é bem claro para cada um de nós e diz assim: o caráter obrigatório dessas leis positivas promulgadas pelas autoridades pastorais, pela autoridade eclesial, tem como fim garantir aos fiéis o mínimo indispensável no espírito de oração e no esforço moral, no crescimento no amor de Deus e do próximo, como já vimos aqui nesta videoaula. Notem, meus irmãos, que o Catecismo diz que isso é o mínimo indispensável para o crescimento da vida espiritual de cada um de nós. Podemos e devemos fazer muito mais, pois isso é apenas um mínimo obrigatório pela Igreja. E ela sabe, como mãe, que tem filhos de todos os tipos e condições. Portanto, fixa sabiamente apenas o mínimo necessário, deixando que cada um de nós, conforme a nossa realidade, faça mais. E devemos fazer cada vez mais na busca da nossa santidade. E o primeiro mandamento da Igreja, o primeiro preceito da Igreja é participar da missa inteira aos domingos, de outras festas de guarda e abster-se de ocupações de trabalho. Essa citação nós encontramos também no Catecismo, no parágrafo 2042. E o que ela nos ensina nesse primeiro mandamento? Nos ensina e ordena aos fiéis que santifiquem o dia em que se comemora a ressurreição do Senhor e as festas litúrgicas em honra dos mistérios do Senhor, da Santíssima Virgem Maria e dos santos. E, em primeiro lugar, participando da celebração eucarística, que se reúne à comunidade cristã, e se abstendo de trabalhos e negócios que possam impedir tal santificação desses dias. Meus irmãos, os dias santos, como dizemos, como obrigação de participar da Santa Missa, são esses conforme o Catecismo, e devem ser guardados além dos domingos, como, por exemplo, o dia do Natal do Senhor Jesus, o da Epifania, que aqui no Brasil acontece no domingo. Devemos guardar o dia da Ascensão do Senhor, que também cai no domingo, e do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, o dia de Corpus Christi. Devemos guardar também como preceito o dia de Santa Maria, a Mãe de Deus, que é o dia 1º de janeiro. Devemos participar da Santa Missa nesses dias de guarda. De sua Imaculada Conceição, no dia 8 de dezembro, e na Assunção de Nossa Senhora, que em muitos lugares, da qual se celebra no dia 15 de agosto, mas na Igreja como um todo, no Brasil, se celebra no domingo. Devemos também participar, como preceito, no dia 19 de março, da celebração de São José. Também dos santos apóstolos Pedro e Paulo, que na Igreja no Brasil cai no domingo. E por fim, claro, devemos participar de todos os santos, que também nós celebramos no domingo. O segundo mandamento da Igreja diz assim: devemos confessar-se ao menos uma vez por ano.
e assegura para cada um de nós a preparação para a Eucaristia pela recepção dos sacramentos da reconciliação, que continua a obra de conversão e o perdão do batismo. É claro, meus irmãos, que é pouco se confessar uma vez ao ano. Seria bom que cada um se confessasse ao menos uma vez por mês, pois fica mais fácil de recordar os pecados e de ter a graça para vencê-los. Já no terceiro mandamento diz assim: receber o sacramento da Eucaristia, ao menos pela Páscoa da ressurreição. E o que esse mandamento nos orienta? O período pascal vai da Páscoa até a festa da Ascensão e garante o mínimo na recepção do corpo e do sangue do Senhor, em ligação com as festas pascais, origem e centro da liturgia cristã. E essa citação nós encontramos no Código de Direito Canônico, o Cânon 920. Como também citamos sobre a confissão, é muito pouco comungar ao menos uma vez ao ano. A Igreja recomenda, não obriga, a comunhão diária. Já o quarto mandamento, meus irmãos, diz assim: jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Mãe Igreja. No Brasil, isso deve ser feito na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. E esse jejum consiste em um leve café da manhã, um almoço leve e um lanche também leve à tarde, sem mais nada no meio do dia, nem o cafezinho. Quem desejar pode fazer um jejum mais rigoroso. Obrigatório é o mínimo. Os que já têm mais de 60 anos estão dispensados dessa obrigatoriedade, mas podem fazê-lo se assim desejarem. Já o quinto mandamento, a Igreja nos ensina a ajudar a Igreja em suas necessidades. Recorda aos fiéis que devem ir ao encontro das necessidades materiais da Igreja, cada um conforme as suas próprias possibilidades. É o que nós encontramos no Código de Direito Canônico, no Cânon 222. Não é obrigatório que o dízimo seja de 10%. Nem o Catecismo, nem o Código de Direito Canônico obrigam essa porcentagem. Mas é bom e bonito se assim o for. O importante, meus irmãos, é como disse São Paulo, dar com alegria, pois Deus ama aquele que dá com alegria. E essa passagem nós encontramos na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. E essa ajuda às necessidades da Igreja pode ser dada como parte na paróquia ou em outras obras da Igreja. E a fidelidade dos batizados é condição primordial para o anúncio do Evangelho e para a missão da Igreja no mundo. Para manifestar diante dos homens a sua força de verdade e radiação, a mensagem de salvação deve ser autenticada pelo testemunho de vida dos cristãos. E esse testemunho de vida cristã e as obras realizadas com o Espírito sobrenatural são meios poderosos para atrair os homens à fé a Deus. E por que é então que a vida moral dos cristãos é indispensável para o anúncio do Evangelho? Porque com a sua vida conforme o Senhor Jesus, cada um de nós, os cristãos, atraem os homens à fé no verdadeiro Deus, edificam a Igreja, modelam o mundo com o Espírito do Evangelho e apressam a vinda do reino de Deus. E terminando aqui esse encontro, convictos de que a Igreja cresce, aumenta e desenvolve-se pela santidade dos seus fiéis, ou seja, através de nossa santidade. Conforme Efésios
capítulo 4, versículo 13, devemos buscar o estado do homem perfeito na medida da estatura de Cristo em sua plenitude. Meus irmãos, continuemos com a leitura aí em casa do texto base do Catecismo, da qual abordamos nessa videoaula, dos parágrafos 1949 ao 2051. E damos graças a Deus pela Santa Mãe Igreja que nos guia. O Papa Paulo VI diz que quem não ama a Igreja não ama Jesus Cristo. Peçamos então a graça de cada vez mais amarmos a nossa Mãe Igreja. Que assim seja. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.